Oi, gente, o outono chegou e com ele a preocupação de muitos de nós, aquelas doenças chatas, respiratórias, que parecem vir de presente junto com o tempo seco. Especialmente se você mora em grandes cidades muito poluídas, a gente está exposto a isso o tempo inteiro. Infelizmente, tem gente que ainda acha que só se entupindo de remédio para dar conta dessas doenças. Mas, se você já acompanha a gente há algum tempo, sabe que tem alternativas naturais super eficientes para a gente se cuidar. Inclusive, existem alimentos que vale a pena incluir e retirar da dieta para evitar processos de inflamação aqui nas vias respiratórias, sabe? É justamente desse assunto que a gente vai falar hoje com a doutora Marielle Brito, otorrinolaringologista. Bora se proteger? Ajeita aí o fone de ouvido, pega papel e caneta, porque hoje o papo vai ser muito bom. Me conta seu nome, de onde você nos assiste e participa. Eu sou Leopoldo Rosa e esse é o Primeira Dose. Vamos falar de saúde? Bom, e deixa eu então agradecer a presença da doutora Marielle Brito, mais uma vez aqui com a gente, nossa segunda conversa. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, que é muito legal, porque foi bom uma vez, tem que repetir, né? É isso mesmo. E olha, acho que na outra vez que a gente falou também era meio essa época de outono aqui, que não Era adianta, mesmo. né, doutora? É a época que o consultório do otorrino bomba, né? É a época que todo mundo aí sofre com doenças respiratórias, tá com o nariz entupido, fica resfriado, as crises de rinite, e agora é a hora de a gente tomar atitudes, né? É isso. Ô, doutora, então, queria fazer essa pergunta. Por que que no outono a gente tem mais doenças respiratórias? Tem a ver com o tempo seco? Tem a ver com a temperatura mais baixa? Enfim, ou é o conjunto? Na verdade, tudo é um conjunto, né? Creio eu que nessa época as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Ficam mais em ambientes mais fechados. Então, isso predispõe a ter mais contato com os quadros virais, ter contato com os alérgenos, ácaro, poeira, a gente já fica mais ali em lugar mais fechado. Questão ambiental que às vezes a gente esquece um pouco, né? As roupas, os casacos estão lá no guarda-roupa há um ano, aí tira aquele casaco e já veste, e então a pessoa começa a ter crises de rinite, questões de tempo seco, a umidade, porque a mucosa do nariz, né, que a gente ela tem uma função protetora. Então, quando o tempo, a baixa umidade, o tempo seco, faz com que essa mucosa também não responda tão bem e não funcione tão bem. Então, por isso que nessa época, esse conjunto de coisas acaba predispondo a ficar mais doente, com mais crise de rinite. E aí, tem pessoas que parecem ter uma predisposição maior a esse tipo de doença e de condição. É isso mesmo? Quer dizer, tem pessoas que parece que todo outono vão parar no hospital com sinusite, com uma crise mais forte de rinite. Tem gente que parece que passa mais ao largo dessas questões. Tem alguma questão genética, tem alguma questão hereditária para que as pessoas desenvolvam com mais facilidade essas doenças? Sim, a pessoa que a gente está falando de alergia, de rinite, e enfim, é um sistema imune, né? E esse sistema imune ele sofre predisposição genética. A pessoa nasce com a maior chance de ter quadros de rinite, essa alteração do sistema imune. Mas nada que a gente não possa já estar tomando decisões na gestação. A gente fala que é muito importante esse período da gestação, que é o período que a gente pode contribuir para que as crianças sejam menos alérgicas. Então, a gente tem o fator genético, que a pessoa tem predisposição genética, e o fator ambiental, que em conjunto aumenta a chance das pessoas serem mais alérgicas ou ficarem mais doentes. Em relação às questões ambientais, que é os fatores mais modificáveis, né, os fatores que a gente pode intervir com precoce na gestação, ou a gente pode mudar os hábitos, a gente tem que esquecer de subestimar os sintomas alérgicos ou diminuir os sintomas. Ah, já estou assim, já acostumei com isso e está tudo bem. Só que tem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar. A gente tem uma qualidade de vida, os hábitos de vida saudáveis. Não existe atalho. Você quer ser saudável, você tem que praticar atividade física, comer bem, ter um sono restaurador. Não existe atalho, não existe um medicamento único, não existe uma pílula mágica. Se a pessoa tem predisposição a ficar mais doente, então ela tem que prestar mais atenção nesses pontos, porque senão ela vai ficar tomando remédio, 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 ciclos de remédio, que
isso não é saúde, né? Então, acho que prestar atenção no que a gente pode fazer além do medicamento, que é o caminho para ser saudável. E aí, doutora, a gente fala, né, dos caminhos para ser saudável e a impressão que eu tenho, e aí é muito baseado em conversas e na minha própria experiência pessoal, tá? Que alguns alimentos que a gente acaba comendo no dia a dia, ingerindo no dia a dia, parece que dão uma sensação maior de congestionado, parece que você se sente um pouco mais inflamado, né? Eu dou sempre o exemplo do leite. Eu cheguei a fazer um mês sem leite para ver o que acontecia, e essa região aqui parece que dá uma aliviada completa. É uma sensação ou tem algum fundo científico nisso? Ah, quando a gente simplifica a rinite em espirros, coceira, nariz entupido, a gente está mexendo numa ponta dos sintomas, a gente está no final da cascata. Quando a gente volta e por que que acontece uma rinite? Por que que acontece? É um sistema imune que não reage muito bem ao ambiente externo. Então, ele é hiperreativo. Eu, por exemplo, não tenho alergia. Se eu entrar em contato com ácaro ou com uma poeira, eu vou espirrar ali. Depois que eu sair, tudo bem, não vou persistir com sintomas. As pessoas que são alérgicas, elas respondem muito. Então, é um sistema imune que não reage bem. Então, qualquer coisa que interfira no sistema imune pode fazer com que a pessoa tenha mais crise de rinite. Os alimentos, propriamente dito, eles não causam sintomas nasais. Ele, por Tá. exemplo, eu não vou tomar um copo de leite agora e vou começar a espirrar. O mecanismo dele de piorar os sintomas alérgicos é diferente, porque o processo alérgico é uma resposta que tem uma célula X que responde a isso. O alimento ele não tem essa capacidade de estimular essa célula X e dar os sintomas. Tá. Mas o que que o alimento faz? Alguns alimentos são altamente inflamatórios. E ao inflamar o corpo, a gente acaba manifestando em algum lugar. Nosso corpo, ele comunica, não adianta a gente pensar que aqui é nariz, ouvido e garganta, eu sou otorrino, eu sou especialista, eu vou tratar aqui e o resto do corpo. Esse nariz pertence a um corpo. E os alimentos acabam inflamando, e ao inflamar a região do trato gastrointestinal, acaba repercutindo no corpo inteiro. Então, a mucosa do nariz acaba ficando mais inflamada. Não porque eu tomei o leite e eu vou ter rinite. O leite, o Entendi. glúten, ele vai inflamar o corpo e inflama como um todo. E inflama a mucosa nasal, que a rinite é uma inflamação crônica da mucosa nasal. Inclusive, a questão da inflamação, a gente fala muito de inflamação subclínica, que é aquela inflamação que não tem sintomas. São as principais a principal causa das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem as doenças crônicas, a gente tem cardiovascular, hipertensão, a gente tem o câncer, que é uma doença inflamatória. Então, assim, todas as doenças, assim, todas mesmo, têm em comum uma inflamação. Que E interessante. todas, todas. Não tem uma que não seja a tireoidite, a hipotireoidismo, que é uma tireoidite, é uma inflamação da tireoide. Quando você é hipertenso, você tem uma inflamação dos vasos, da parede dos vasos, que altera a pressão do corpo inteiro. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente come é um meio. O nosso corpo ele tem que ser tem que ser um vigia, ele tem que deixar passar alguma coisa. Isso é alimento, isso não é alimento. Então, ele tem que ficar em tempo todo de vigia. Então, ao comer alguma coisa que não é legal, ou você não digere bem, porque o nosso corpo tem que digerir, a nossa digestão tem que ser impecável. Porque quando você coloca uma macromolécula que o teu organismo não consegue quebrar, o seu sistema imune vai pensar assim: olha, isso aqui tá esquisito, tá grande, eu vou reagir contra isso. E ao reagir contra isso, ele vai gerar um processo inflamatório local que vai gerar uma resposta inflamatória sistêmica. Então, muitos pacientes, a gente fala do leite, derivados e o glúten, quando faz uma dieta de restrição ou de exclusão de 21 dias ou um mês, a pessoa se sente muito melhor. Ela se sente menos inflamada, consequente, né? Uhum. Ah, então tá explicado. Quer dizer,
são alimentos que inflamam o corpo todo e acabam atingindo essa região, e a impressão que dá é que a gente acaba sentindo muito mais porque está ligado a um ato do dia a dia que é respirar, né? Então, Sim. parece que o sintoma ele vem mais agudo, ele vem mais, você percebe mais o que está acontecendo aqui, né? Isso. E assim, a gente vê muito essa questão quando a gente fala do leite, do glúten, então, nossa, é modinha. Gente, ó, se você pensar que o leite não é o mesmo leite que antigamente, né? Lembra, antigamente era um leite que saía de uma vaca, que era a vaca estava ali só para produzir leite. Ela não estava ali para produzir em grande quantidade. Ela está fazendo para a casa precisa de tantos litros, é para casa. Então ela não tinha estresse, a ordenha não tinha, hoje em dia a ordenha é mecânica, acaba que ali inflama e gera citocinas inflamatórias que vai junto para esse leite. O leite não é aquele que você chegava na sua casa, punha na geladeira, você consumia nesse dia. Hoje em dia, o leite ele foi feito para ficar na prateleira quanto tempo? É Cheio verdade. de. Ali tem um monte de coisa, e o seu corpo tem que lidar com isso. E a gente não foi preparado para tomar. A nossa espécie é a única espécie que toma leite de outra espécie. A gente toma leite de vaca, os outros não, ninguém toma. Então, Só toma um nosso leite corpo da sua própria espécie. da sua própria espécie. Então, a gente fala tanto do leite, do vilão, é porque se você parar para pensar, putz, aquele leite está lá no mercado há muito tempo, ali tem muito conservante, e será que o meu corpo está preparado para esse conservante? E se esse conservante entrar no meu corpo, eu vou achar que ele é normal ou que ele é estranho? Ele é estranho, então eu vou reagir. Então, É, reage, você vai a, do, inflamar. a doutora está falando do tempo que fica na prateleira. Eu comecei a pensar sobre isso por causa do pão de forma. Eu não gosto muito de pão, não consumo muito pão no dia a dia. Meus pais consomem, então quando eles vêm visitar, eu compro. E aí eu comecei a ver que a validade do pão de forma estava cada vez maior. Então, antigamente, um pacote de pão de forma durava uma semana, né? Entre a data de fabricação e a de validade. Hoje tem alguns que duram um mês. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Quanto de conservante foi colocado aqui para que essa coisa que talvez duraria um dia, dois, como é o pão francês, né, que a gente compra lá na Sim, padaria, passe a durar um mês. A gente não pensa sobre isso e naturalmente você vai falar, eu vou comprar esse daqui que a validade é maior, porque, sim. né, se não comer ele fica bom, né? Mas ele fica bom, né, fica Porque tem durável, alguma coisa ali dentro. porque tem alguma coisa química muito forte para impedir aquilo de embolorar, de azedar, enfim. A gente está o tempo inteiro exposto a isso, né? Se a gente pega uma coisa que vem da terra, né? Então, as verduras, os legumes, as frutas, tem um tempo de validade muito menor, né? Até o Então, orgânico, né? Quando você consome alimentos orgânicos, você compra, ele não é tão bonito igual os demais, né? Ele você não compra pelos olhos, você coloca na geladeira, no máximo 2, 3 dias e já estragou. Os outros que não são orgânicos, eles duram uma semana, até um pouco mais dentro da geladeira. E é aí isso. vem os agrotóxicos que estão ali. O nosso solo é totalmente modificado. Os nutrientes que tem nos solos não são os mesmos nutrientes que tinha antigamente. Então, às vezes a gente não para pensar, porque a gente está tão acostumado, né? É tão mais fácil, a vida moderna é muito bom. Você vai no mercado, tem tudo um pacotinho, tudo fácil, tudo te facilita muito. Mas atrás disso tem as coisas que a gente vai ter que, uma hora a gente vai ter que pagar. É isso. E a gente vai pagar com a saúde, né? Infelizmente. E até, a doutora falou dos orgânicos, né? A gente acha que está só no pacote do mercado, mas está na feira também. Quando você escolhe, né, entre o orgânico e o não orgânico, porque você fala assim, não, mas esse tomate aqui, ele tá maior, ele tá mais Mais bonito, ele tá mais bonito. vermelho, tá com cara de que vai, né, render algo melhor. Na verdade, ele tá Sim. maior, mais bonito, mais vermelho, porque ele foi muito envenenado para ficar dessa maneira, né? Porque o Bem isso. tomate de verdade, talvez ele seja menor, talvez ele não seja tão fotogênico, talvez ele dure Sim. muito menos tempo. É claro que a gente está falando de um Brasil em que as pessoas muitas vezes não têm dinheiro para comprar o orgânico, preferem o maior porque rende mais numa família grande, mas para quem pode fazer essas escolhas, é Sim. muito importante pensar sobre isso, pelo menos, né?
Sim, e engraçado você falando do orgânico. Eu faço atendimento presencial em São Paulo e eu faço atendimento online fora. Eu tenho pacientes espalhados no Brasil todo. E eu atendi uma paciente do Pará, ela morava numa cidade bem pequenininha. E aí conversa vai, aí ela falou assim que o sonho dela era comer orgânico, que lá na cidade dela, é cidade de 5 mil habitantes, que eles não têm o hábito e que é muito difícil achar o orgânico. E eu achava, tipo assim, uma cidade de 5 mil habitantes, às vezes a agricultura é mais fácil você Tem um pouco plantar. de. É mais rural, mas não. Não, não acha. Então, a gente mudar um pouquinho, o que a gente conseguir fazer, são pequenas. A saúde a gente é construída todos os dias, não é uma corrida, é uma maratona, que você vai, aos poucos, você vai adaptando. Um dia que você conseguir alimentar melhor, beber mais líquido, tentar comer as coisas mais in natura, né? Por exemplo, a gente come às vezes as farinhas, a tapioca, por que a gente não come a mandioca propriamente dita? A gente cozinha a mandioca e não faz ela. A gente tentar É uma voltar delícia, dá aos um café da manhã alimentos, maravilhoso. tentar voltar aos alimentos in natura, porque tudo que a gente, a nosso meio de comunicação com o meio externo é via inalatória, por isso que eu falo que o nariz tem que funcionar super bem, que aqui entra o ar, mas entra vírus, bactérias, e aqui alimentos. Então você se intoxica o tempo inteiro. Então, e fora que nossos órgãos de detox, que é fígados, vias urinárias, ficam sobrecarregados. Então, É, vai lá, vai tudo, lá. tudo se comunica. Então, assim, se aqui tá em excesso, aqui tá sobrecarregando, e você vai ter que. E o seu corpo, coitado, vai ter que dar conta disso. E aí a gente tá falando de imune, a gente tá falando de sistema imune, que a gente está falando de alimento, intoxicação, mas é um sistema imune que tem que estar em alerta e que muitas vezes ele não consegue tolerar esse tanto de coisa, Exatamente. Não, né? e é muito engraçado, assim, certamente, ó, vou bater uma aposta com você que está assistindo a gente e com a doutora, de que talvez muitos de vocês estão assistindo, porque sempre que a gente fala disso, vem os comentários na mesma linha. Poxa, mas eu como pão, arroz, desde sempre, minha família come desde sempre, a gente toma leite todo dia, tá todo mundo bem. Porque são itens muito comuns da cultura brasileira, né? O pão, o leite, o arroz, né? O glúten como um todo faz muito parte. O Brasil tem uma influência alimentar muito, muito grande da Itália, onde se come muita massa, então a gente também come muita massa. Eu queria só ponderar uma coisa nesse raciocínio, que a gente fala, a gente come tudo isso e está muito bem. Na Não verdade, morreu, né? Comeu e não morreu. não morreu. Talvez você não vá morrer disso, você vai morrer com isso, mas a gente tem muitas dessas coisas que a gente está falando aqui de problemas de saúde, que não é que a gente não tem, é que a gente se acostumou a viver com eles. Então, eu falo muito isso em relação à minha sinusite, porque eu já tive crises gravíssimas de sinusite alguns anos atrás, de voltar de viagem com uma crise e ter que fazer aqueles protocolos. Não sei se a doutora já viu isso, hoje em dia eu já não faço mais porque conhecia a saúde natural, mas na época, de tomar 10 injeções, uma de manhã e uma de noite, Ai, meu Deus. ao longo de 5 dias, indo em medicina tradicional, médico de hospital mesmo, porque a coisa estava muito grave. E eu, durante um tempo, acostumei que uma vez por ano eu tenho isso. Preciso estar preparado que uma vez por ano. Lá Então, vem a gente esse. vai se acostumando com ficar doente. Ai, meu nariz não é muito bom, não. Você se acostuma que seu nariz não é muito bom, não. A gente acostuma, gente, até com doença. O corpo e a mente tem uma capacidade de adaptação para nos fazer sobreviver, que você passa a achar normal coisas que não são normais. Então, não é normal você fungar o nariz o dia inteiro, não é normal você se sentir entupido o tempo todo, não é normal você ter uma crise de sinusite uma vez por ano. Respirar Né? pela boca, não é normal Respirar pela respirar pela boca. boca, não é normal você não dormir bem, você roncar. Isso não é normal, não é normal você ficar cansado o tempo todo. O Então, ronco, aliás, é uma coisa altamente normalizada e é um sinal de problemas de saúde, né, doutora? nossa, o paciente que ronca, ele é um paciente que às vezes ele preocupa só com o barulho, né? Ou incomoda quem dorme junto, Sim. enfim. A preocupação da pessoa é dormir com alguém e está incomodando isso. Não faz viagem em família, porque não quer dividir quarto, ou não pode dividir quarto, ou sempre é a pessoa excluída que dorme na sala. Mas por trás desse só do barulho, é um paciente altamente inflamado.
E aí pensa, já tem o ronco, aí vem o alimento inflamando, aí vem as toxinas ambientais, e aí vira aquela bola de neve. Às vezes você não vai morrer ali porque você tá roncando, não vai morrer ali porque você está comendo algo inflamatório, mas isso vai sobrecarregar o seu corpo e você vai morrer. Quer dizer, não, comi e não morri, entre aspas, porque você vai comer a vida inteira e você vai morrer depois, né? E você vai morrer depois por uma doença, normalmente, né? E essa doença é causada pela sua inflamação da vida inteira. É isso. É estar saudável não é não ficar doente. Né? Ah, não fico doente, então eu tô saudável. Não, não tem pessoas que às vezes tá acima do peso, é um falso magro, ou não tem. Então, Exatamente. às vezes você acha que, porque eu não fico doente, mas estou Mas saudável. isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, viu, doutora Ana Jolivi, com os nossos assinantes, com os nossos espectadores no canal. Tem um abismo entre não estou doente e estou saudável, né? Sim, Porque uma coisa é você não ficar, eu nunca fico doente. Outra coisa é a sua saúde é plena, né? Você consegue. Eu nunca fico doente, mas eu não consigo fazer uma caminhada mais longa que eu me canso. Eu nunca fico doente, mas meu nariz está sempre meio esquisito. Eu nunca fico doente, mas se eu comer isso daqui, nossa, eu passo mal. então são sintomas que as pessoas acostumam. E se você pode ter saúde plena, por exemplo, nossa, se eu posso se render 100%, por que eu vou me contentar com 60%? É isso. E a alimentação, a suplementação é muito importante. Não tem, hoje, além dos alimentos não serem iguais antigamente, o glúten, por exemplo, nossa, o glúten. Para produzir mais, porque o glúten faz parte de várias coisas que a gente come, aumentou-se a força glúten. Então, aumentar a força glúten vem como consequência, você vai ter que digerir essa força glúten. Suas enzimas estão preparadas para isso? E junto que, além das enzimas estão preparadas para isso, a maioria das pessoas toma vários remédios que interferem na absorção de nutrientes e vitaminas e a causa desbiose, enfim. Ali acontece aquela confusão e a pessoa não consegue digerir. Os alimentos que a gente come, a gente tem uma certa monotonia alimentar, a gente sempre come mais ou menos as mesmas coisas, que são alimentos que muitas vezes não têm tantas as vitaminas e nutrientes importantes. E você comer, você absorver é totalmente diferente. Você tem que quebrar tudo, o seu corpo vai conseguir quebrar tudo. Então, as vitaminas, a suplementação de vitaminas, eu sempre falo, todas as pessoas têm que suplementar. Você come bem? Que bom, vamos complementar isso, porque a suplementação, você tem uma saúde intestinal boa, você tem uma tolerância imunológica melhor, você vai ter menos sintomas alérgicos, você vai ter menos doenças crônicas não transmissíveis. Hoje, mais de 70% das mortes são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão leva ao infarto, a hipertensão leva a um AVC, a diabetes, que é uma doença crônica não transmissível, vai levar a uma insuficiência renal, vai levar a uma outra doença. A rinite as pessoas não preocupam tanto, porque não mata, mas quem tem rinite tem asma. Quem tem asma pode ter crise de asma e pode morrer de insuficiência respiratória. Né? Então, é pensar como um todo, não adianta a gente ficar pensando só, tudo bem, vamos É esperar. isso. Doutora, a gente falou dos alimentos, né? Falamos aqui do leite, do glúten, que são altamente inflamatórios. Existe o lado oposto dessa conversa, quer dizer, alimentos que fazem bem, que ajudam na desinflamação? Tudo que a gente tenta comer in natura, né? As folhas escuras que tem antioxidante, tudo que tem vitamina C, que também é um potente antioxidante. Uma alimentação ideal é você tentar comer o mais natural possível, menos industrializado possível, que é o alimento que o nosso corpo vai conseguir digerir melhor. Outras coisas que a gente pode fazer para não nos inflamar, porque tudo que altera o processo digestivo, tudo que dificulta o processo digestivo, aumenta a chance de você inflamar. Por exemplo, quando você bebe água durante a comida, vai dificultar suas enzimas digestivas a agir. Dificultando, vai inflamar,
então acaba aumenta a chance de ter Por isso a crise. recomendação de não beber líquidos enquanto está se alimentando. Isso. Então, tudo que além dos alimentos in natura, folhas, legumes, verduras, frutas, a porção de fruta, a gente tentar comer 5 a 6 frutas por dia. O suco não substitui a fruta normal. É Né? Quer porque dizer, o suco acaba concentrando muito mais frutose. a gente vou tomar o suco não é considerado isso. Então, a gente tentar, o quanto mais natural, a verdura, legumes in natura, cru, às vezes com casca, quando possível, isso tudo ajuda o teu processo digestivo, você digerir melhor e menos inflamação você vai ter. Tem alguns chás digestivos que as pessoas tomam antes da refeição, como chá de alecrim, chá de hortelã. Então, isso tudo ajuda no teu processo de digestão. Cozinhar com azeite, extra virgem, isso também ajuda. Tudo que você consegue fazer natural e ajudar no seu processo digestivo é o caminho, Que né? legal. E fora as questões de vitaminas e substratos que são importantes para não inflamar. A gente tem a glutamina, que é muito importante, a glutamina eu falo que é o alimento das células intestinais. Então, se essas células intestinais estiverem absorvendo o que tem que ser absorvido e agindo do que tem que agir, ela vai gerar menos reação inflamatória, porque ali no trato gastrointestinal é o disparador de todas as doenças crônicas. Então, uma glutamina que ajuda nessa epitelização do intestino, zinco, complexo B, a vitamina D, a vitamina A vitamina C, são todos suplementos que são importantes para que a digestão não seja adequada, não gere as citocinas inflamatórias e, consequentemente, a pessoa fica menos inflamado. Tá aí. Doutora, estamos quase se encaminhando para o final da conversa, mas tem uma coisa que a doutora trouxe na nossa primeira conversa no ano passado, que repercutiu super, as pessoas ficaram super interessadas no tema, eu sei que a doutora fala bastante disso no Instagram, que é o poder da lavagem nasal. Então, eu queria que a gente pudesse explicar de novo para você que não viu a nossa outra conversa, para você que está fazendo lavagem nasal errado, qual é o jeito certo de fazer. E aí, a minha primeira pergunta é: lavagem nasal se faz com água? Olha, vamos lá, lavagem nunca se faz com água, gente, nunca se faz com água. A água, não sei se você já tentou fazer, mas arde muito o nariz. Então, além de arder e ser super incômodo, aí você depois nunca mais vai querer fazer a lavagem, que acha que a solução 09, que é a solução adequada, vai arder também. Então, já tem todas as questões de você ter uma técnica adequada para você não se sentir afogado ou ficar com medo de fazer. Ainda se faz com água, aí piora tudo. Além de tudo, de arder, a água ela é como se ela machucasse as células dentro do nariz. Ao machucar as células dentro do nariz, mais secreção vai produzir. E você está lavando porque está com secreção. Então, você acaba produzindo mais secreção, a finalidade da lavagem acaba, né? Então, sempre fazer com a solução adequada, que é de 0,9%. E por que é importante fazer a lavagem nasal? O nosso nariz é a nossa porta de entrada. A porta de entrada do ar, além dele aquecer, umidificar o ar para que ele chegue no pulmão numa temperatura adequada, ele tem células imunológicas ali que está ali pronto para defender. É por isso que a gente não fica doente o tempo todo. Imagina se toda vez que você entrar em contato com um vírus, você ficasse doente. Com certeza a gente já respirou, alguém estava perto de você, espirrou perto de você, ou tossiu perto de você e jogou um vírus na sua cara. E aí, o seu nariz está lá, pronto para defender. Então, olha, isso aqui não vai entrar, então ele protege. Então, quando você faz a lavagem nasal, você faz com que a sua mucosa funcione melhor e a função de proteção faça da melhor forma possível. Então, lavar o nariz diminui a chance de ficar resfriado, diminui os quadros de rinite, de sinusite, serve como tratamento. Tem estudos mostrando pacientes que fazem só lavagem nasal e pacientes que tomam medicamentos, por exemplo, antialérgico, um corticoide. Os pacientes que fazem lavagem nasal têm o tempo de doença menor,
os sintomas são mais leves, comparando somente a lavagem com o uso de medicamento. Então, a lavagem é um hábito que deve ser feito. O filtro, por exemplo, você tem um ar-condicionado, não tem que limpar o filtro? O teu nariz é seu filtro. Então, a gente tem que pensar da mesma forma. O ar-condicionado tem que fazer manutenção. O seu nariz tem que estar sempre funcionando bem. Então, a lavagem nasal, ela cumpre essa função bem de ajudar ao bom funcionamento. Então, nunca fazer com água da torneira. Tentar criar como hábito da sua vida, todos os dias, pela manhã ou à noite, quando você quer, eu quero umidificar, eu quero hidratar, ainda mais a gente que mora em cidades que é totalmente poluídas, então a gente tem o hábito de fazer uma vez por dia, mas de rotina. Quando você tiver com crise, mais secreção, com mais catarro, aumentar essa frequência. Então, ter esse hábito faz total diferença na vida dos pacientes que têm problemas alérgicos e pessoas que também não querem ter, crianças que vivem doentes, não tem como não fazer lavagem nasal. Às vezes o paciente chega para mim e fala doutor, não tem um remédio? Eu estou resfriada, eu quero um remédio. Aí eu falo assim, olha, eu tenho um ótimo, lava o nariz. Aí a pessoa não, ela quer um comprimido. Eu falei, não, mas eu vou te dar a lavagem nasal, eu tenho certeza que você vai ficar melhor, seus sintomas vão passar mais rápido e vai ter menor chance de uma bactéria chegar ali e dar infecção bacteriana e você entrar naquele ciclo de antibiótico. Tá aí. E a doutora falou uma coisa muito importante aí, meio en passant, que eu queria voltar só para a gente alertar as pessoas, pelo amor de Deus, limpem o ar-condicionado, porque as pessoas falam assim, eu tenho alergia a ar-condicionado. Você tem alergia se o ar-condicionado está sujo. Igual o ventilador. Ao ventilador. Se ele estiver sujo, está jogando ácaro na sua cara. Então, limpa o ar-condicionado. O ar-condicionado do carro, principalmente, porque a gente esquece muito. O ar-condicionado de casa, às vezes, quando você, dependendo de como você instala, a empresa que instala, de vez em quando te dá uma lembrada, né? Essa manutenção. O do carro é um que a gente esquece. Gente, eu passei por isso. Eu fiquei uns 3 meses meio me sentindo mal e sinusite atacando e tal. E foi num período de verão em que eu estava indo todos os dias para o trabalho com o carro fechado e o ar-condicionado no último. Aí, no dia que eu fui trocar óleo, fazer uma revisão no carro, o mecânico falou assim, olha, você não quer trocar o ar-condicionado? Porque ele está prejudicado. E aí eu me dei conta de que eu tinha o carro já há mais de um ano e nunca tinha trocado. Eu falei, gente, então era isso. Troquei. Assim, cessaram os problemas. Continuei usando o ar, porque continuava verão, mas cessaram os problemas. Então, hoje em dia, eu virei discípulo do troca e filtro do ar. Todo mundo fala para mim assim, eu tenho alergia a condicionado. Você limpou o seu filtro do ar? Você já trocou o filtro do ar? Porque eu passei por isso de fato e a gente vai aprendendo com as coisas erradas que a gente faz. Aprende com o amor e com a dor, né? Esse aprendi com a dor pesado, viu, doutora? Mas, olha, queria agradecer muito essa conversa, foi muito bacana recebê-la mais uma vez e queria encorajar você que está nos assistindo a seguir a doutora Marielle também no Instagram, porque ela está lá conversando com as pessoas, produzindo conteúdo, né, doutora? Todos os dias eu estou lá dando informações de qualidade, dando dicas, conversando muito com as pessoas e sabendo quais são as dúvidas dessas pessoas e respondendo essas dúvidas. Então tá bom, vai lá, o doutora Marielle Brito, não é isso? Isso. Marielle com 2 L's. Isso mesmo. Então, vai lá no Instagram, segue a doutora, conversa com ela, você vai ter muitos outros aprendizados, além desses que a gente teve aqui nesse papo tão gostoso. Doutora, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e essa foi a nossa conversa com a doutora Marielle Brito, a quem eu mais uma vez agradeço muito e te convido de novo para segui-la lá no Instagram. A gente continua nesse modo online, porque o estúdio do Primeira Dose está passando aí por uma reforma belíssima. Você vai adorar o nosso estúdio novo. Em breve a gente vai estar de lá fazendo edições ao vivo e muito mais conteúdo para você. Na semana que vem, você sabe, a gente volta, estamos aqui toda terça-feira. Enquanto isso, te convido, dá uma olhada nos outros vídeos do canal da Jolivi no YouTube, tem muito conteúdo bacana para você, para sua família e, claro, para a saúde de todos vocês. Um abraço, até semana que vem.